Boa noite, meus amores e minhas amoras aí do Facebook. Boa noite a todos vocês que nos assistem aqui pela TV Thalito News. Estamos aqui nos estúdios da TV, ao vivo, com essa figura que foi prefeito da nossa cidade de 2001 a 2008, né? E boa noite, Eloy Pietá. É um prazer e uma honra te entrevistar. Boa noite, Márcia, e boa noite também a você que está nos assistindo e que vai ouvir aqui o nosso papo hoje. É? E olha, tem papo, hein? É mesmo? Antes de começar o nosso papo, eu preciso só dar algum recadinho. Neste momento está acontecendo uma reunião dos servidores públicos na Associação dos Servidores lá na Avenida Bom Clima, 615. Na verdade, essa reunião acontece com alguns servidores que se sentem excluídos do regime próprio, né, aprovado há pouco. Então, eles reclamam uma inconstitucionalidade, dizendo que não foi respeitada a isonomia. Está acontecendo lá e inclusive eu fui convidada, mas por conta do programa não posso estar lá. Mas já disse que os funcionários públicos estão aqui com o canal aberto e a hora que quiserem falar aqui no programa, serão muito bem-vindos. E também quero dizer o seguinte, gente, amanhã nós temos a palestra da terapeuta a Daniela Oliveira, que esteve a semana passada aqui sendo entrevistada e foi uma entrevista maravilhosa, e ela vai falar do momento de despertar. Essa palestra vai acontecer lá na Faculdade São Judas, às 19 horas. Eu estarei lá e espero todos vocês lá também, viu, gente? E não posso esquecer de falar da Ilka Putinati, que sábado agora, como todo último sábado do mês, tem o ponto de encontro, que é o baile dos anos 80, viu? Inclusive está convidado, prefeito. Todo último sábado do mês tem o baile maravilhoso, que é um baile dos anos 80, e o sábado que vai ser o ponto de encontro nosso será agora. O próximo sábado eu espero também todos vocês lá, viu? É para quem tem 80 anos ou para quem gosta da música dos anos 80? Anos 80, mas olha, são pessoas com 80 anos, com 70, com 60, com 40. São pessoas, é um baile muito família, viu? Muito, muito, muito legal. Bom, porque quem gosta da música dos anos 80 pode ter nascido nos anos 50, 60. Com certeza. Então, por conta disso, tem pessoas... Ou antes. Ou antes. Ou até depois, porque é uma época muito boa da música popular brasileira. Olha, é muito legal. Muito boa. É muito bom. E o baile é maravilhoso. Vale muito a pena ir. Lá, durante o baile, serve-se acho que às 10 horas da noite, serve-se uma macarronada. Olha, é muito, muito, muito... Aliás, eu acho que a música popular dos anos 60, 70 e 80 me pareceu mais criativa do que a atual. Sim. Me pareceu. Quando eu ouço as músicas da música popular brasileira atual, é muito apenas só aquele amor correspondido ou não correspondido. Quando a música popular brasileira dos anos 60, 70, 80, ela tratava muito as questões também, claro, do amor, mas também da sociedade, nas mais Verdade. Então, você vê, por exemplo... E hoje nós não vemos música, mais. A Tropicália, né? Você vê o samba, o samba, as mudanças que teve, né? Realmente falava-se da sociedade bossa nova. Elis Regina, eu acredito que falava-se muito do pedra, é o fim do caminho. Realmente tinha... Você canta bem? Não canto não, viu? Minha filha canta, eu sou péssima para cantar. A Janete canta bem também, mas eu não sou bom cantor. Aliás, vamos mandar um beijo bem grande aqui para a Janete Pietá, que também é muito querida. Ela até canta num coral, aí sempre me convida para cantar. Eu digo, mas Janete, eu não sou um cantor. Mas eu não canto porque minha voz é muito rouca, mas eu gosto de cantar. Viu? Ué, mas tem muita gente com voz rouca que fez sucesso. Mas a minha é muito. A minha é muito. Tudo bem. Você vai repensar. Sou desafinada, viu? Vai repensar. Bom, vamos lá. Eu quero iniciar a nossa conversa dizendo o seguinte. O senhor foi prefeito
de 2001 a 2008, certo? Sim. Quando o senhor assumiu, o Guarulhos estava numa crise absurda, ninguém acreditava mais que tivesse qualquer mudança, todo mundo muito desesperançoso, né? E no decorrer nós vimos zeladoria, que acabou acontecendo de certa forma, e algumas outras situações que eram deixadas de lado e que o senhor deu uma importância maior, como também a participação popular. Então, agora nós estamos vivendo uma crise muito grande, inclusive com a falta de participação popular. Sim. Como que o senhor enxerga isso? E o que poderia ser feito, um próximo prefeito, seja o senhor, ou seja qualquer outro, o que poderia ser feito para se resgatar tudo isso? Olha, Márcia, eu, além de outras coisas, eu sou professor de história do Brasil, né? Já fui professor de língua portuguesa, de redação e tal. Então, existe na própria cidade de Guarulhos, você vai ver ciclos históricos, né? Ciclos de expansão, desenvolvimento e ciclos de retração, as coisas perdem a qualidade, inclusive a conservação da cidade e tal. Então é o seguinte, nós tivemos grandes ciclos de desenvolvimento industrial. Por exemplo, na década de 1950, na década de 60. Então, se você olhar os prefeitos que vieram lá de trás, você vai ver que o sucesso deles, em boa parte, está relacionado com o tempo em que eles dirigiram a cidade. Se eles dirigiram num tempo de desenvolvimento, ou se eles dirigiram num tempo de crise. Então, a primeira consideração é essa. Nós estamos hoje num tempo de crise. A década de 1990, que precedeu a minha administração, foi uma época de crise também. Mas não é só a crise. Então, vou ver aquela crise que eu peguei, a que você se referiu. Quando o Vicentino Papotto era prefeito de Guarulhos, ele concluiu o mandato dele em dezembro de 1996, houve uma disputa forte entre o candidato Vicentino Papotto, que era o Pascoal Tombeu, e um dos candidatos de oposição, que era o Neff Tales, que vinha para um segundo mandato. E o Neff cometeu um erro assim muito grande, que foi, já era o período do Plano Real, que a inflação chegou ao máximo, por exemplo, no último ano do Fernando Henrique, chegou a 12% de inflação anual, mas tinha uma inflação que estava 7%, 8%, e o Neff prometeu um reajuste de 100% para o funcionalismo público. Aí é o seguinte, então, o que fez o Vicentino Papotto no final do mandato dele? Ele fez o seguinte, ele disse, você propôs 100%, eu vou fazer um reajuste de 50%, fazer a metade do que você propôs. Mas veja, aquilo transtornou as contas da Prefeitura Municipal, porque chegou a quase 70% o gasto da Prefeitura com funcionalismo. E quando chegou o ano de 2000, eu entrei em 2001, a lei de responsabilidade fiscal dizia que uma prefeitura não podia gastar mais do que 54% com o funcionalismo. Então é o seguinte, não era um período de grande desenvolvimento econômico, mas houve erros administrativos cometidos também. Então tem que juntar as duas coisas. Não basta você dizer, porque está numa crise, então tudo se justifica. Tudo se justifica. Não, tem que ver quais as medidas que são tomadas em função da crise. Então, quando eu assumi em 2001,
ainda havia uma crise. Ainda havia uma crise. Tanto que Sim. o deslanchar da economia brasileira, naquela década, foi a partir de 2004, quando eu já estava terminando o meu primeiro mandato. Então, o que a gente fez? A gente disse o seguinte: bem, primeiro princípio, nós vamos ter que manter todos os serviços públicos existentes, nenhum deles deteriorar e, se possível, melhorá-los. Né? Coisa que o atual governo de Guarulhos não fez, ele deixou deteriorar. Por exemplo, na área da saúde, houve uma diminuição da qualidade e do atendimento. E Então, se fala em 31% de investimento. Na saúde, não é de gasto com a saúde. Não chega do... Mas como que se investe isso e não se tem... Da arrecadação total, é em torno de 25%. Da arrecadação total. Né? Em torno de 25%. Agora, se você considerar, porque tem critérios ali da receita corrente líquida, algumas coisas muito técnicas, que aí sim você pode chegar perto de, aí em torno de 30%. Então, mas como que se explica esse investimento e a crise absurda que se encontra? Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma ação administrativa errada, passar o Hospital Municipal de Urgências e o Hospital da Criança para empresas que não tinham competência para substituir os funcionários da prefeitura. Que os médicos, por exemplo, o HMU tinha a ortopedia do HMU era uma das melhores do estado de São Paulo. O que aconteceu? Foi desfeito aquilo, porque entrou uma empresa que contratou médicos novos, porque eles são mais baratos, eles admitem-se com salário mais barato, não eram concursados, eram PJ, pessoa jurídica, portanto não tinham todos aqueles direitos trabalhistas.